Hoje nós vamos tratar do sábado antes do Sinai. Em Êxodo 20, no capítulo 8, a gente encontra o seguinte mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus. E ele começa da seguinte forma: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Veja, irmãos, o Senhor abençoou, santificou o sábado, descansou no sábado. Nós vimos isso nas origens do sábado. E agora o Senhor está falando para o povo hebreu, lembra-te do dia do sábado. Se ele está falando lembra-te, é porque o sábado já existia. O Senhor não estava instituindo o sábado nessa ocasião, no Sinai. O Senhor estava falando, lembra-te do dia do sábado. Olha, eu já instituí o sábado lá no Éden, agora eu quero que vocês lembrem dele. Na verdade, irmãos, antes de constar do decálogo, dos 10 mandamentos da lei de Deus, o sábado já existia na cultura judaica, já existia nos tempos de Abraão, já existia nos tempos de Adão e Eva. O povo agora devia ser ensinado a guardar o sábado. Mas por que, irmãos, o Senhor estava falando para o povo hebreu, lembra-te do dia do sábado? Se nós olharmos no capítulo 16 do Êxodo, nós vamos ver o povo de Israel caminhando no deserto. Já estava fazendo 45 dias aproximadamente que eles estavam caminhando no deserto. Eles tinham sido libertos da escravidão do Egito. Uma libertação maravilhosa após as 10 pragas. Eles haviam atravessado a seco o Mar Vermelho. Outra demonstração grandiosa do poder libertador de Deus. Um pouquinho de tempo desses dias, eles tinham estado em Mara. E Mara, as águas eram amargas, por isso que o lugar chamava-se Mara. As águas que existiam lá eram amargas. Mas o Senhor purificou as águas para o povo hebreu, para que eles pudessem saciar a sede. Mas ainda, irmãos, o povo não se conformava com todos esses milagres. O povo não se satisfazia com todos esses milagres. E eles começaram a reclamar. Quero que você leia com cuidado depois o capítulo 16 de Êxodo. Eles começaram a reclamar de fome, que eles estavam com fome. E veja, irmãos, que ingratidão. Moisés, vocês nos trouxe aqui para o deserto para que a gente morresse de fome. Era muito melhor quando a gente estava lá no Egito, do lado das panelas de carne. Veja, irmãos, o povo não entendia o que era a libertação, qual era a grande libertação que Deus havia provido. Eles estavam mais pensando nas panelas de carne que eles comiam lá no Egito. Não estavam pensando na sua libertação nacional, na sua libertação espiritual. Como eu disse já algumas lições atrás, eles estavam escravizados há 400 anos, eles tinham esquecido da verdadeira religião. Ou tinham misturado a verdadeira religião com as religiões do Egito, com todo aquele sincretismo religioso, aquela mistura religiosa do Egito. E o Senhor agora precisava ensiná-los novamente. Tinha que ensinar um povo que era um povo escravizado para ser agora uma nação soberana, espiritualmente soberana. E como eles estavam reclamando da fome, o Senhor falou, tá bem, eu vou providenciar para vocês. Eu vou providenciar carne à tarde e pela manhã vou providenciar maná. E dessa maneira aconteceu. Veja a bondade de Deus, irmãos. Deus podia ter se aborrecido profundamente com esse povo, castigado esse povo. Escute, eu livrei vocês do Egito e agora vocês estão reclamando, falando que era melhor lá. Vocês vão ser escravos novamente. Não, mas o Senhor queria um povo especial. Veja, sacerdócio real, nação santa. E o Senhor ia ensiná-los, ia ensinar agora sobre o sábado. Mas ia usar como método de ensino do sábado a comida. Não era a comida que eles estavam dando tanta importância, o Senhor ia fazer, então, ia ensiná-los através da comida. Em Êxodo 16, 4, a gente encontra o seguinte. Então disse o Senhor a Moisés, eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se ainda anda em minha lei ou não.
Veja, irmãos, a lei, estudamos semana passada sobre a lei. O Senhor ia dar o pão, e no pão ia estar a prova se eles obedeciam à lei. Como é que acontecia? Se você olhar lá no capítulo, no verso 6, diz que vinha a quantidade certa para cada um. Isso quer dizer o seguinte, irmão, você não precisa ser guloso. O Senhor dá a necessidade, o Senhor atende a necessidade de cada um. O Senhor dá a quantidade de bênção necessária para cada um. O Senhor atende às necessidades físicas de cada um, conforme de cada um. Não é preciso ser guloso. Mas ainda, irmãos, no verso 19, diz que isso ia acontecer todos os dias. Por que todos os dias, irmãos? Porque o Senhor queria mostrar para o povo o seguinte: vocês são meus dependentes diariamente. Cotidianamente vocês são meus dependentes e eu vou atendê-los todos os dias. Não peguem mais do que for necessário para um dia. Isso era a prova de fé, irmãos. Porque eles podiam pensar, o povo que estava reclamando tanto, apareceu o maná, vou colher bastante, porque de repente amanhã Deus se esquece. Deus não se esquece, irmãos. Deus não se esquecia do povo hebreu e Deus não se esquece de nós. Mas aí ele disse o seguinte, irmãos, no verso 22, falou para Moisés instruir o povo: no sexto dia colherão pão em dobro, 2 homens cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E lhe disse: isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozinhai-o. O que quiseres cozer na água, cozei-o em água. Tudo o que sobrar, põe de lado para amanhã. O Senhor estava falando assim: o dia que antecede ao sábado, o sexto dia, é o dia de preparação. É o dia de preparação para o sábado. Você colha, então, em dobro. Veja, irmãos, quando colhia a mais nos outros dias, se estragava. Mas agora, ao colher na sexta-feira o dobro, aquele maná não se estragava. Por quê? Porque o povo ia se alimentar no sábado. O sábado não era para fazer jejum. Tinha até alguns sábados onde o povo fazia o jejum, mas não precisava fazer jejum a cada sábado. E o Senhor não ia dar também o pão no dia de sábado, mas no dia da preparação, o Senhor provia o pão necessário, o suficiente, dobrado, para que no sábado não faltasse. Qual era o ensino principal que o Senhor estava dando ao povo nesta situação, com este evento? Veja, por favor, verso 29 de Êxodo 16. Lembrai-vos de que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. O Senhor está falando assim: olha, fica quieto, fica sossegado no dia do sábado. No dia do sábado não é dia de correr atrás de alimento. No dia do sábado não é dia de correr atrás de outros afazeres. Por quê? Porque o sábado foi santificado, separado dos outros dias para um uso absolutamente espiritual. Um uso de relacionamento espiritual com Deus e de relacionamento espiritual entre os irmãos, entre as pessoas. Veja lá, irmãos, o resultado deste ensino. Êxodo 16, verso 30. Assim repousou o povo no 7º dia. O povo repousou no sábado. Então, irmãos, com o alimento, com o maná, o Senhor ensinou várias coisas para o povo e que serve para nós hoje. Veja, na Bíblia nós encontramos um texto que diz assim: tudo que foi escrito para nosso ensino. E veja agora o que o Senhor ensinou. O Senhor provê bênçãos diárias. A sexta-feira é o dia de preparação. E o 7º dia, o dia separado, o dia consagrado, é o sábado. O sábado não implica em jejum. Você não tem que jejuar no sábado, mas você tem que descansar no sábado. O sábado é uma instituição primordial. Isso quer dizer, é uma instituição
desde o princípio, como vimos na cosmovisão bíblica. No sexto dia, no sétimo dia, o Senhor instituiu o sábado, e é para toda a humanidade. Pois quando o Senhor instituiu o sábado, não havia judeus, mas havia seres humanos. Mas ainda, irmãos, o que aprendemos, nós devemos descansar no sábado. Ora, se você tem trabalho, mas se você quiser trabalhar, você consegue trabalhar todos os dias. Quem tem um negócio consegue abrir o seu negócio todos os dias. Mas o Senhor diz assim: descanse no sábado, santifique o sábado. E mais o que o Senhor ensinou, irmãos. A observância do sábado é lealdade a Deus, é confiança a Deus, como lemos lá no verso 4, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Portanto, irmãos, ao observarmos o sábado, nós estamos demonstrando total dependência e confiança no Deus Criador de todas as coisas. Nós estamos santificando o dia que Ele mandou santificar. E nós estamos, então, irmãos, mostrando a nossa lealdade para com Deus, mostrando a nossa confiança em Deus, mostrando a nossa fé em Deus. E a Bíblia diz o quê, irmãos? Que o justo será justificado pela fé. O justo é justificado pela fé. E a fé a gente demonstra através dos nossos atos de obediência, nos nossos atos de lealdade. Incluindo entre esses atos, a observância do sábado a cada ciclo semanal.